o sétimo anjo tocou a sua trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo o sempre. E os 24 anciãos, que estão assentados em seus tronos diante de Deus, prostraram-se sobre seus rostos e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, e que hás de vir, que tomaste o teu grande poder e reinaste. E iraram-se as nações, e veio a tua ira, e o tempo dos mortos, para que sejam julgados, e o tempo de dares o galardão para os profetas, teus servos, e para os santos, e para os que temem o teu nome, a pequenos e a grandes, e o tempo de destruíres os que destroem a terra. E abriu-se no céu o templo de Deus, e a arca da sua aliança foi vista no seu templo. E houve relâmpagos e vozes e trovões e terremotos e grande saraiva. A questão oriental está intimamente ligada com as 3 mensagens de Apocalipse 14. Vejamos alguns detalhes muito importantes que se encontram no livro As Grandes Nações de Hoje, de A.T. Jones. Agora, inseparavelmente ligado a este anjo que proclama a vinda dos 3 ais, que estão inseparavelmente ligados às 3 últimas das 7 trombetas, está o terceiro anjo de Apocalipse 14. Para que isso possa ser visto como também certo além de qualquer questão, comecemos com a terceira mensagem angélica de Apocalipse 14 e tracemos suas conexões diretas com seu início. As primeiras palavras no registro sobre o terceiro anjo são: e seguiu-os o terceiro anjo. Apocalipse 14:9. Isso mostra que alguns já foram antes, a quem o terceiro anjo seguiu. Tomemos então o versículo anterior: e seguiu-se outro anjo. Isso mostra que um anjo também precedeu este, o qual, quando este se segue, o torna outro. Volte agora ao 6º versículo: e eu vi outro anjo. Isso também certifica que um anjo foi antes, o que faz com que este, ao voar no meio do céu, seja outro. Seguindo mais atrás no livro de Apocalipse, não encontramos nenhum anjo, exceto o anjo da 7ª trombeta, até chegarmos ao 1º versículo do capítulo 10, e lá lemos: e eu vi outro anjo poderoso. Essa expressão, como antes, certifica que, antes deste, existe um anjo, que quando este surge, faz com que ele seja falado como outro. Seguindo ainda mais atrás, não encontramos anjos, exceto os anjos da 6ª e da 5ª trombetas, até chegarmos ao último versículo do capítulo 8. E lá chegamos ao primordial, pois lemos: e eu vi e ouvi um anjo, não outro anjo, mas principalmente um anjo. Assim, começando com Apocalipse 8:13, há uma série ininterrupta de anjos conectados pela palavra outro, diretamente ao terceiro anjo de Apocalipse 14, com sua mensagem: assim, e olhei, e ouvi um anjo. Apocalipse 8:13. E vi outro anjo poderoso. Apocalipse 10:1. E vi outro anjo. Apocalipse 14:6. E outro anjo seguiu. Versículo 8. E o terceiro anjo o seguiu. Versículo 9. Talvez o diagrama simples a seguir ajude a tornar clara a conexão entre o anjo que anuncia os 3 ais das 3 últimas das 7 trombetas e a terceira mensagem do anjo de Apocalipse 14. Primeira trombeta, Apocalipse 8:7. Segunda trombeta, Apocalipse 8:8. Terceira trombeta, Apocalipse 8:10. Quarta trombeta, Apocalipse 8:12. Um anjo. Ai, ai, ai. Apocalipse 8:13. Quinta trombeta, Apocalipse 9 de 1 a 11. Primeiro ai. Sexta trombeta, Apocalipse 9:13 a 11:13. Segundo ai, outro anjo poderoso. Apocalipse 10:1. Sétima trombeta, Apocalipse 11 de 13 a 19. Terceiro ai, outro anjo. 14:6. E outro anjo seguiu. 14:8. E seguiu-os o terceiro anjo. 14:9. Vemos com isso que no capítulo 8 do Apocalipse, um anjo sai voando pelo meio do céu, anunciando os 3 ais, que são as 3 últimas trombetas, e que os anjos que aparecem no capítulo 14 estão seguindo após esse anjo que saiu voando no capítulo 8. Os 3 ais referem-se à queda do Império Romano do Oriente, o qual foi derrubado e tomado pelos turco-otomanos. Os 3 ais referem-se ao surgimento do Império Otomano e suas consequências até o fim do tempo da graça. Em resumo, os 3 ais referem-se à questão oriental.
Podemos ver com isso que a questão do Oriente está intimamente ligada com a pregação das 3 mensagens angélicas. Cada mensagem segue a outra. Veja o que diz no livro Anunciando o Alto Clamor. Estude os acontecimentos atuais do Oriente Médio, especialmente a Síria. Você notou que existe um caminho bem delineado que cumpre Daniel 11:45? E existe somente uma única coisa impedindo isso de acontecer. E é o sangue de Cristo ainda intercedendo para que aprendamos essas lições todas rapidamente, pois não precisa de muita coisa mais mesmo para acontecer. Os acontecimentos ligados ao final do tempo da graça e obra de preparo para o período de angústia acham-se claramente apresentados. Multidões, porém, não possuem maior compreensão destas importantes verdades do que teriam se nunca houvessem sido reveladas. Não há dúvida de que os turcos logo serão deixados nas garras cobiçosas da Rússia. Portanto, a profecia de que notícias do leste e do norte o perturbarão aponta claramente para a Rússia como uma das causas do mal-estar. Pela própria natureza das coisas, não demorará muito para que a Turquia deixe de existir na Europa. E após uma breve estada em Jerusalém, chegará ao seu fim, como afirma a Bíblia. Se a Turquia fosse a única nação a sofrer quando a questão oriental atingir seu ponto culminante, o assunto seria sério. Mas quando se sabe que todas as nações estarão envolvidas em um tempo terrível de angústia, torna-se uma crise terrível para o mundo. Naquele tempo, continua a profecia em Daniel 12:1, haverá um tempo de angústia, qual nunca houve desde que houve nação. Estadistas de todas as nações preveem e temem tal resultado. Um terceiro anjo segue o primeiro e o segundo, e profere a advertência final a todos os que adoram os poderes da terra. Em palavras terríveis, ele declara que o vinho da ira de Deus está prestes a ser derramado sem mistura no cálice de sua indignação. Isso inclui as 7 últimas pragas, pois nelas será preenchida a ira de Deus. Sem entrar nos detalhes dessas mensagens de advertência, ninguém pode deixar de ver algo de sua natureza neste breve esboço. Tão certo quanto há uma questão oriental perante o mundo, chamando os homens para a batalha do grande dia de Deus, há uma advertência e um pedido enviado com amor a todos os que estão expostos ao perigo, para que possam escapar da armadilha e ficar em pé diante do Filho do Homem. Quem irá se dispor a fazer esta obra? Quem irá anunciar ao mundo a derrubada dos turcos, sua retirada de Constantinopla para Jerusalém, seu fim iminente e o levantamento de Miguel? Muito em breve, o Ocidente também será impactado por causa dos conflitos que sobrevirão ao Oriente. Continue acompanhando essa série aqui no canal Justifica-me, pois ainda temos muitos detalhes a abordar sobre essa importante profecia.